Oi pessoal, o vídeo que eu vou gravar hoje para vocês e também os slides, os artigos que eu selecionei, todos dizem respeito ao estresse durante a gestação e a repercussão que isso tem no sistema nervoso central do bebê. Hoje a gente sabe que a gestação e também os primeiros meses de vida do bebê tem uma influência absurda sobre a formação dele, sobre a neuroformação, o neurodesenvolvimento e a saúde ao longo de toda a vida. E como é que o estresse durante a gestação pode afetar de forma negativa o bebê? É sobre isso, que os artigos vão falar, e eu convido vocês a acompanhar o vídeo até o final para que a gente conheça mais, de forma mais aprofundada esse assunto. Então, gente, vamos comigo que os slides estão bem interessantes. Bom, gente, então o assunto que eu resolvi falar com vocês hoje é justamente esse que faz com que a gente se preocupe com a saúde durante a gestação, porque isso tem uma repercussão muito grande sobre o neurodesenvolvimento do bebê e sobre a saúde dele ao longo de toda a vida. Esse período gestacional, o que acontece no período gestacional repercute durante a vida inteira do indivíduo. E aqueles 1000 dias, aqueles famosos 1000 dias, eles realmente têm um reflexo ao longo de toda a vida. Por isso que a gente tem que multiplicar por 80 os cuidados, já que algumas coisas acabam sendo quase que irreversíveis, Então, o ambiente que a gente vive, infelizmente, ainda mais agora com essa liberação do uso de alguns agrotóxicos, então o ambiente que a gente vive, infelizmente, é um risco muito grande para a mãe. O risco de estresse que pode acontecer durante a gestação, ele pode vir de várias fontes, inclusive do ambiente que ela vive. Agrotóxico, poluição, falta de um lugar verde, de um ar puro, produtos químicos, alimentação toda cheia de aditivos. Isso sim é um fator de risco que ameaça a saúde da gestante e do bebê ao longo de toda a vida. Então, o aumento da exposição da mãe a esses contaminantes ambientais é extremamente danoso. E eu aqui faço um apelo, que a gente talvez tenha que tomar algumas medidas mais extremas para parar com essa palhaçada de liberação de agrotóxicos, coisas que são proibidas no mundo inteiro. Aqui é liberado e eu não consigo entender a razão disso. Vergonhoso. Então, durante a gestação, aqui a gente tem uma mãe que foi submetida ao estresse. Seja o estresse de uma privação de nutrientes, uma restrição calórica severa, uma alimentação desequilibrada, o estresse ambiental, e aqui a gente inclui metais pesados, agrotóxicos, todos os contaminantes ambientais e poluição, e o estresse psicológico. Então, esses 3 tipos de estresse acabam ativando o eixo hipotálamo hipófise adrenal da mãe, aonde a mãe tem um aumento da produção de cortisol, e esse cortisol acaba expondo o bebê a um excesso de cortisol. Então, o bebê também sofre uma hiperexposição ao cortisol. Isso gera modificações epigenéticas e também acaba alterando o eixo hipotálamo hipófise adrenal do bebê, que pode culminar em desordens no adulto, inclusive desordens de comportamento. Aqui a gente fala de TDAH, TDA, também de esquizofrenia, de depressão, onde tem alguns artigos, na verdade vários artigos que já fazem essa associação. Então, a programação metabólica fetal também diz respeito a qualquer tipo de estresse que a mãe sofra durante a gestação, tá bem? E uma coisa também que eu vou mostrar um artigo para vocês em relação aos telômeros, o estresse e o comprimento de telômeros. Os telômeros são a porção terminal aqui do cromossomo e a cada processo de replicação celular, esse telômero encurta e quando ele chega ao tamanho mínimo, aquela célula não tem uma capacidade replicativa, ou seja, não tem mais como gerar uma nova célula daquele tipo. Isso é claro que culmina, com o envelhecimento celular e quanto menor o telômero, menor a minha expectativa de vida. Eu tenho capacidade replicativa de células enquanto eu tenho telômeros. Quando eu não tenho mais telômeros, a minha capacidade replicativa celular acaba e aí eu não tenho mais como levar as coisas adiante, E o estresse, infelizmente, o estresse, seja ele qual for a origem,
acelera o encurtamento de telômeros. E aí a gente tem uma redução da expectativa de vida e um aumento do risco de doenças por conta dessa redução de telômeros. Tá? Então, o estresse tem uma influência muito negativa, e aqui a gente tem indivíduos com alto estresse, indivíduos com menos estresse. Os indivíduos com mais estresse têm telômeros menores. E o que é que isso tem a ver com a gestação? Olha aqui, gente, infelizmente, aqui eles têm esse trabalho, ele faz uma comparação entre o comprimento de telômeros de crianças que tiveram mães com depressão na gestação, e aqui eu estou falando que o estresse, por aumentar a produção de cortisol, também pode aumentar o risco de a mãe desenvolver depressão na gestação. Tá bem? E em qualquer pessoa também, o excesso de cortisol pode ser um gatilho quando associado a outros fatores que aumentam o risco de desenvolvimento de depressão. Então, o comprimento dos telômeros dos bebês cujas mães tiveram depressão na gestação, esses telômeros são menores do que os bebês de mães que não tiveram depressão na gestação. Tá certo, gente? Então vejam a repercussão disso, e telômeros menores a gente pensa em menos expectativa de vida e mais risco de desenvolvimento de vários tipos de doença. E essas crianças, quando submetidas ao estresse, então aqui a gente tem em preto as crianças que têm telômeros menores, embaixo as crianças com telômeros mais longos. Submetidas a um estresse, elas foram submetidas a um teste. E esse teste, obviamente, causou uma reação de estresse no organismo delas. E as crianças que tinham telômeros menores produziram mais cortisol do que as crianças com telômeros mais longos. Ou seja, o problema já começa lá na gestação. Estresse na gestação, aumento da produção de cortisol. Esse cortisol em excesso pode desequilibrar o eixo hipotálamo hipófise adrenal do bebê, e esse bebê pode ter uma resposta ao estresse exacerbada. Então, crianças que tiveram mães deprimidas ou submetidas ao estresse na gestação têm telômeros menores e reagem de forma mais intensa ao estresse. Esse cortisol, gente, produzido de forma crônica, é extremamente danoso ao organismo e também ao sistema nervoso central. A saúde do cérebro é comprometida quando ele recebe doses elevadas de cortisol de forma crônica. Então, o esperado é que, em resposta a um estresse, o organismo produza cortisol e esse cortisol faça um feedback negativo que acaba diminuindo a produção de cortisol, regulando o eixo hipotálamo hipófise adrenal, o feedback negativo. Mas quando esse estresse é crônico, então a sua resposta ao estresse é crônica, e quando você tem, aqui esse artigo fala, né, que telômeros curtos acabam fazendo que você produza cortisol em excesso, a sua tolerância ao estresse diminui, então esse cortisol elevado de forma crônica, ele diminui a capacidade que o cérebro tem de fazer o feedback negativo. O sistema nervoso central perde a sensibilidade ao cortisol e o feedback negativo não acontece mais. Eu fico com cortisol elevado durante muito tempo. E o cortisol elevado, gente, ele tem repercussões severas no organismo. Aumenta risco de doenças autoimunes, aumenta processos inflamatórios, aumenta risco de depressão, ele desequilibra o sistema nervoso central e causa lesões em alguns neurônios de algumas regiões do sistema nervoso central. Então, hipercortisolismo é realmente um problema, sem falar dos sintomas agudos mesmo. Talvez a pessoa fique mais irritada, mais ansiosa, né? Aquele sintoma de desconforto mesmo. E vejam bem, aqui eu estou querendo relacionar hipercortisolismo com a gestação aonde a mãe foi submetida ao estresse. E aqui já um outro trabalho que foge um pouco do assunto, né? Mostrando que a intimidade sexual em casais está associada com telômeros mais longos. Então, já que a gente tem várias razões para diminuir o tamanho de telômeros, a gente talvez tenha que desenvolver algumas saídas, né? O que eu posso fazer para tentar aumentar essa velocidade de redução telomérica que acontece com o passar dos anos? Aí eu fiz uma brincadeira aqui, né? Peço até desculpa pela brincadeira, mas tem hora que a gente tem que rir um pouquinho para o nosso cortisol diminuir, né?
Se não for para incompletar os telômeros, eu nem caso, né? Tipo assim, vamos logo tentar fazer as coisas direitinho para poder diminuir um pouco o impacto que todo o ambiente tem sobre a nossa saúde desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? E outra coisa, gente, eu li também um trabalho recentemente que falava sobre fibras, que um consumo adequado de fibras também diminui a velocidade de encurtamento de telômeros, ou seja, uma outra saída. E é claro, gente, que na gestação cuidar dessa mãe de várias formas, né? Desde tentar diminuir ao máximo a exposição a metais pesados, a poluentes, consumir produtos orgânicos, ter aquele momento só dela, né? A gestante conseguir relaxar, conseguir dar uma desacelerada, porque assim, eu acho que a repercussão é tão severa, é tão séria, que eu não consigo imaginar a gente fazer uma vista grossa para isso, né? Então, cuidados com o cérebro das crianças com certeza começa desde o momento em que essa criança foi concebida. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe aqui a sua sugestão, até para que eu saiba quais são os assuntos que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Vamos ficar todo mundo de olho, porque cérebro não é brincadeira e a gente tem sim que dar o maior suporte possível para que ele fique bem. Até mais, tchau, tchau!